O que é o tempo de O Deus? que é o tempo de Deus? Qual que é o tempo de Deus? Olha, se O for que eu responder. O que eu entendo do tempo de Deus, irmã, não é o que Deus vai fazer. O tempo de Deus, para mim, na minha vida, foi a transformação da minha mente. Para mim, o tempo de Deus é esse. Não é o tempo físico, não, sabe? O de segunda a segunda, chuva, sol, dia, noite, não. Para mim, o tempo de Deus é o meu entendimento, a minha transformação, a minha aceitação do que eu sou, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Para mim, o tempo de Deus é esse. Posso estar errada, mas o meu entendimento é esse. Se a gente for ao ponto, direto ao ponto, irmãos, o tempo de Deus não é o tempo humano, né? Esse não é o tempo de Deus. Esse tempo humano é o nosso tempo. Então, quando a gente fala assim do tempo de Deus, a gente pode falar assim, o tempo de Deus é o Kairos, né? Esse é o tempo de Deus. O nosso tempo aqui, os irmãos conhecem aí como o tempo das horas, do momento, né? Do amanhã, do ontem. Esse é um tempo. Só que o de Deus, não é o Cronos, né? É o Kairos. O Cronos é esse tempo humano. Então, depende do que a pergunta que a irmã Viviane fez, o que ela exige de resposta. Quando a gente fala assim, tempo de Deus, foi no tempo de Deus, nós passamos um tempo bom ali e tal, de acontecimentos, de revelações, esse tempo foi muito importante. Então, isso a gente está falando dentro do tempo cronológico, o Cronos, né? E não tem muito a ver com aquilo que é o tempo eterno de Deus, né? Que é o Kairos. Porque a vida, irmãos, ela tem que ser percebida de duas maneiras. Esse é o jogo da vida, se você perceber ela de duas maneiras. Por isso, no meio do jardim tinha duas árvores, né? O conhecimento do certo e do errado e a árvore da vida. Então, são as duas formas de vida, de você expressar a vida. E nessas duas formas a gente vai entendendo que tudo que Deus proporcionou para nós, a gente tem uma dualidade. A gente pode interpretar sempre de duas ou mais maneiras, porque o pensamento mesmo, o espírito, são dois. Só que as possibilidades de raciocínio são N possibilidades de raciocínio em cima desses dois únicos pensamentos, né? E eu acho interessante. Então, a nossa trajetória, eu olho para mim assim como dentro da questão humanitária, da humanidade, e eu percebo no tempo cronológico um desenvolvimento extraordinário, apesar de ter vivido pouco, tá, irmãos? É um tempo muito curto, a gente percebe um desenvolvimento extraordinário. Imagina isso colocado na extensão total do tempo, o quanto isso não é transformador, o quanto isso não é revelador, não é? A gente vivendo aí 80, 90 anos, as pessoas vivendo 40, 50 anos, já tem essa percepção. Imagina isso estendido na linha do tempo, irmãos. O quanto isso não é transformador. O quanto o homem já saiu de lá de trás, lá da época dos primórdios, para os dias de hoje. O quanto já não evoluiu esse homem na questão de experimentos de vida religiosos ou de espiritualidade ou de desenvolvimento N aí que são possibilidades. Então, o tempo de Deus para mim naquilo que é a realidade, é o tempo eterno de Deus. E a gente precisa compreender muitas revelações dentro desse tempo de Deus. E agora tem também o cronológico, né? Tem o Kairos, que é o tempo eterno de Deus, e tem o cronológico, que é o nosso tempo aqui, as nossas possibilidades, as nossas condições de estarmos encarando o nosso dia a dia, o nosso ano, o nosso mês, a nossa semana, o nosso dia, as nossas horas. Isso aí são as possibilidades concedidas a nós dentro do cronológico. Não sei se eu consegui responder para os irmãos aí. Porque a maioria das pessoas acha que o tempo é o espaço-tempo, né? Por exemplo, quando a gente fala, é no tempo de Deus, a maioria das pessoas acha que é um dia, um lugar, um horário. E não é disso que a gente está falando. Não. O tempo
Para mim, o tempo de Deus, a gente funciona como uma terra, né? Tem terra que tá preparada para receber a semente, e quando ela recebe essa semente, ela vai geminar a semente, né? Essa árvore É, vai crescer, vai dar fruto. Então, o tempo de Deus para mim é exatamente isso. É a gente estar, entre aspas, preparado para frutificar. Porque lá, sim, acho que é Provérbios que fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer. Não é assim? Eclesiastes. Está escrito lá isso. Então, tá, há tempo para tudo. Ou seja, a gente tem que estar, conforme a gente está preparado, as coisas vão acontecendo. Conforme a gente sim, está maduro. exatamente. Isso é conforme a disposição que nós vamos vivendo, né? Que isso vai sendo colocado diante de nós, é que vai acontecendo. É interessante, muito interessante. E é como a gente estava falando lá atrás. Não adianta eu chegar em alguém hoje e querer falar isso para ela. Por quê? Porque ela não está preparada para isso. Ela não vai conseguir ouvir, assimilar e entender, porque ainda não, ela não está preparada para isso. É, Conforme a gente vai evoluindo, que as coisas são oportunidades de evolução, aí a gente vai crescendo em entendimento. Eu vejo isso como o tempo de Deus, a oportunidade, entendeu? De evoluir. esse é o tempo de Deus. Então, e conforme você vai entendendo, você vai sendo transformado, é o que eu falei também. Esse, para mim, é o tempo de Deus. É o tempo que eu fui transformada, que a minha mente foi aberta para entender as coisas de Deus. Não o tempo que eu pensava há uns anos atrás, né? Que o tempo de Deus era assim, quando Deus quiser, quando Deus fizer, vai acontecer. É tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus, entre aspas, né? Porque é o tempo da transformação nossa. A partir do momento que nós somos transformados, aí a gente vai entendendo o tempo de Deus na nossa vida. Antes disso, você não entende o que é o tempo de Deus. Você acha que o tempo de Deus você vai ficar aqui parada e Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Eu não creio dessa maneira mais. Entendeu? É igual você falou, irmã Viviane. Antigamente a gente tinha essa noção, nessa percepção que esse era o tempo de Deus, que você ficava parado e Deus fazia, né? No tempo dele. Mas não é. Não era isso que a gente tinha que ter entendido, né? Porque se você reparar, a natureza mostra isso pra gente. Sim, o tempo todo. O tempo todo, são ciclos. As coisas, você não planta uma semente e dali um segundo já nasceu a árvore, já deu fruto. Não é assim que funciona. Tem um É, processo por trás disso. Esse é o tempo de Deus, é esse processo. é isso. Agora você explicou bem mais assim, bem mais didático, né? Tem esse processo por trás, né? É um processo. Primeiro você prepara a terra, aduba a terra, você planta a semente, e você vai aguando. Quando você vê o broto nasceu, aí ele vai crescendo até o ponto de frutificar. Esse é o tempo de Deus. E a Aham. natureza mostra isso pra gente, que ela mostra aquilo que a gente é, porque como a gente é uma coisa só, ela está mostrando isso para a gente. E da mesma forma que é assim com uma planta, assim acontece conosco. Pelo menos eu vejo assim. Esse é o tempo de Deus para mim. Então, eu ia Então, falar para a irmã Viviane que o tempo de Deus, como dizem em Eclesiastes, né? Há tempo para tudo, debaixo do céu e em cima da terra. Então, esse é o tempo de Deus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, tudo esse é o tempo de Deus, não é o nosso. Como você falou, Viviane, você não põe uma semente ali no chão, hoje à noite, e amanhã cedo você vai chegar lá e a árvore já está com fruto, tudo para você colher. Não, é o tempo de Deus. É o processo, o ciclo, né? Arlindo, Oi. agora sobre esse tempo, né? O tempo de Deus, né? O Kairos. Se eu falar
que tipo, a gente vive como é que fala? Essa eternidade todo dia, porém, a gente, né, como um ser que viemos para nos humanizar, muitas pessoas não têm o entendimento da eternidade, porque as pessoas entendem que sempre que o tempo são deles. O tempo fala que o tempo é nosso. Mas, na verdade, a gente está nessa linha de eternidade automaticamente e para ser até o fim, se a gente for olhar. Porque Certo. o Deus fala o quê? Para a gente viver o quê? O hoje. Então, é para nós pensar no amanhã? Não é. É para a gente pensar o quê? No agora. É tempo agora, não é tempo amanhã. Entendeu? Então, se a gente parar para pensar certinho, a gente já vive o tempo da eternidade, mas por falta de entendimento, a gente não pratica ele. A gente não. Como é que fala? Não, a gente, como se tivesse a gente insatisfeito, entendeu? Com essa eternidade, com essa coisa de ser automática, né? Eu vejo uma dificuldade para estar falando desse tempo eterno e o tempo do Cronos, irmãos. Eu sou sincero em dizer para vocês que eu vejo uma dificuldade da gente estar falando a respeito desse tema, porque ele não é de fácil compreensão. Igual foi dito aqui que o tempo da semente, né, ela cai no solo, ela vai inchar, ela vai eclodir, vai começar a sair dali o embriãozinho, depois aquilo vai se transformar num pequeno arbusto, sei lá, numa árvore grande, vai crescer, depois vai produzir fruto, tal. Isso aqui é um tempo cronológico que não é um tempo real, mas você está vendo aquilo ali acontecer. Então, se for para eu falar do assunto, eu diria, isso aqui é uma pedagogia da realidade. Só que a realidade, na sua essência, ela não é igual a isso. Ela é uma pedagogia, uma forma para que o homem possa compreender como funciona o tempo Kairos, tá? Como que se entra no tempo Kairos. E aí é onde que entra aqui o que o irmão Bruno falou, que no tempo Kairos não tem nada mais acontecendo, irmão. Já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Então, no tempo Kairos, ninguém cresce no tempo Kairos, ninguém se desenvolve no tempo Kairos, ninguém melhora no tempo Kairos. Não, no tempo Kairos, a gente precisa entender o seguinte, que a obra de Deus ela foi perfeita, completa, teve a sua terminação já. Tá tudo pronto, irmão. É isso que se torna uma coisa difícil de entender. Então, a gente vê o nosso desenvolvimento aqui, por quê? Porque nós estamos dentro do tempo cronológico, desenvolvendo uma pedagogia para que nós possamos compreender e entrar no tempo real de Deus, onde lá não tem crescimento lá, não tem desenvolvimento. Lá já está tudo pronto. Então é isso que se torna difícil para a maioria das pessoas entender. Igual as pessoas que querem, por exemplo, nós discutimos no domingo passado, as pessoas querem ter um galardão no céu. Irmãos, é uma coisa, se a gente parar para pensar, é uma coisa assim que não tem lógica um negócio desse. Não tem nem como você pensar numa coisa dessa, entendeu? Mas a maioria quer um galardãozinho no céu, acha que tem governo no céu, onde lá você vai ter coisa. A maioria pensa isso. Só que se for para a gente colocar mesmo aqui o estudo da realidade, você vai ver que não tem possibilidade disso existir. Mas para muitos tem essa possibilidade. Para muitos a coisa está acontecendo. Só que, na verdade, tudo já aconteceu. Por que que é dito em alguns versículos onde que Jesus fala assim, olha, o que vocês ligarem aqui na terra é porque já foi ligado no céu. O que vocês desligar aqui na terra é algo que já foi desligado no céu.
Então, o tempo nosso é um tempo terreno. O tempo de Deus é um tempo celestial. Então, a expressão de Deus para nós, ela é celestial. Só que para nós irmos a Deus ou chegarmos a Deus, nós temos esse caminho terreno aqui. Eu acho que essa é a grande dificuldade para a gente estar explicando e para as pessoas estarem entendendo isso aqui. Eu falo para vocês que não é um assunto fácil, não é de fácil compreensão, mas a realidade, ela tá pronta, viu, irmão? Não tem esse negócio. O tempo de Deus não é um tempo em que alguma coisa está sendo desenvolvida. Não é isso. É uma coisa já realizada. Tudo que Deus precisa, tudo que nós precisamos da parte de Deus, olha, não falta mais nada. Nunca faltou nada. Nunca faltou, irmãos. Só que a gente não entende isso porque a maioria está vivendo o tempo cronológico aqui, uma vida de condição cronológica. Por exemplo, a gente fala Então, mas muito. Pode falar, Mar. então é porque nós somos perfeitos. Sim, Só que a gente não se lembra disso, dessa perfeição, porque a gente se apegou ao que é externo, ao que é transitório. É nisso que a gente se perde. Esse tempo, entre aspas, de Deus, é o processo que é necessário para a gente lembrar disso, se reconhecer nisso, na perfeição daquilo que somos. Por isso esse processo. sim. O processo é o processo pedagógico para que a gente para que nós possamos ser levados à realidade. De volta para casa. Exatamente, exatamente. Então, Então, as pessoas, por exemplo, a gente está falando do assunto aqui. As pessoas pensam que a volta para casa é a volta para você morar num lugar diferente, com condição diferente, com alguma coisa melhorada. A volta para casa não é para você voltar para um outro lugar, irmão, um local, como vou colocar assim, um local, não é físico, porque os irmãos falam que é espiritual, mas um local geográfico aí no universo. Não, não existe isso. Você não vai voltar para um local geográfico no universo. Alguns pensam isso, entende isso, mas isso aí, para mim, no conhecimento que eu tenho daquilo que é a eternidade, isso não existe. Não existe um espaço geográfico no universo aí onde os filhos de Deus estão sendo depositados ali para que depois ali aconteça alguma coisa de melhoria. Não. A realidade para mim, estou falando eu, não preciso que ninguém concorde comigo, essa aqui é uma convicção que eu tenho, entendeu? Do conhecimento adquirido, que nós jamais vamos voltar a sair daqui para uma condição de um suposto local geográfico em alguma situação desse universo, em algum local desse universo. Isso aí, para mim, não existe. Da onde nós viemos, para onde nós estamos voltando. É para onde nós estamos voltando. Nós entramos aqui apenas para viver uma experiência de carne e sangue. Só para isso. Nessa experiência de carne e sangue, nós entramos espirituais, prontos, preparados, e nos deparamos com a condição de conhecimento do certo e do errado. Só que essa condição do certo e do errado, essa experiência de vivência do certo e do errado, é que nos tirou agora dessa condição de compreendermos a totalidade que a irmã Viviane está dizendo. Então nós esquecemos, ela usa a palavra esquecer, né? Nós esquecemos, né? Só que a realidade nós deixamos por opção nossa de vivermos a realidade para sermos o nosso próprio Deus na condição de certo e de errado. Esse é o problema. Então, é um ser pronto que decide achar que é igual a Deus, ou melhor que Deus. Isso é mostrado para nós pedagogicamente quando fala de Satanás, né, irmão? Satanás, o ser perfeito. É como se fosse nós, o ser perfeito. O sinete da perfeição é dito na Bíblia, né? Quando o profeta fala, ele era o sinete da perfeição. Ele tinha o carimbo da aprovação de Deus, porque ele era perfeito.
assim também nós somos perfeitos. Na nossa condição de formação, nós somos formados perfeitos, sem falta de nada, não faltou nada, nunca faltou nada. Só que o comércio cresceu no coração desse ser, também cresceu no nosso. E quando nós achávamos que poderíamos desenvolver a nossa vida através de um conhecimento de certo e de errado, nós nos afastamos da nossa origem, do propósito nosso. O nosso propósito era chegar aqui e realmente revelar para toda a família que nós somos filhos de Deus. Nós nos afastamos desse propósito. E agora o propósito que era o propósito inicial de Deus, ele foi agora implantado através de uma vida por meio de um ego que se tornou nosso Deus. E agora, conhecendo o certo e o errado, nós achamos que nós podemos viver por meio desse certo e errado. Tanto é que esse ego nos faz ver no futuro um local onde eu posso ser melhor que meu irmão, onde eu possa ter um galardão e o irmão não ter nada, ou onde eu possa ir para o céu e o irmão para o inferno, se queimar lá o resto da eternidade. Isso é coisa do ego, irmão. Isso é coisa do Deus desse século. Porque você não vai ver Deus falar isso. Você não vai ver isso na expressão daquilo que é o amor. Tá? Se você entrar numa condição de conversação a respeito do que é o amor, você jamais vai poder concordar que Deus ele faça um local onde ele coloca pessoas para governar outras pessoas, e pessoas para serem governadas por outras pessoas. Se você entrar na condição real do amor. Mas enquanto você estiver na condição do ego, do certo e do errado, é isso que está no nosso conhecimento, na nossa mente. Arlindo, eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Eu não vi a pergunta da irmã Viviane, né? Mas eu acho que o que ela está querendo entender, ela fala do processo, né? Entre aspas, processos, né? Se você analisar a palavra processo, ela é como se fosse assim uma linha que vai passando dias e dias e dias, né? Até que chega o dia que você compreenda aquilo, Sim. né? Agora, eu acho assim que uma maneira, se tiver, né, alguma passagem na Bíblia de que explicar que esse processo, né, temporal, que é passando os dias, passando o tempo, né, cronológico, mostrar para ela que esse processo é o agora, entendeu? Aham. Que não tem o amanhã, Exatamente, irmão entendeu? Bruno. Eu Ela penso entende assim isso. também. Eu entendo isso. Eu entendo que o processo acontece justamente no agora. E quando eu digo processo, eu digo a oportunidade que nós temos no agora de evoluir, de ter esse retorno à casa, a quem a nossa essência, aquilo que realmente nós somos. Exatamente. Só que essa evolução, ela é apenas uma evolução aqui terrena, né, irmãos? É isso que a gente precisa entender. Não existe evolução espiritual, viu? Isso não existe. O espírito está Não, pronto. sim. Tem gente que É, pensa que é essa no evolução terreno, é no terreno no sentido de a gente fundir aquilo que a gente é, porque nós somos, o corpo é como uma vestimenta, um veículo, que até o momento tá enquanto você não chega nesse conhecimento, você está desgovernado. A partir do momento que você desperta para aquilo que você realmente é, o espírito, aquilo que você assume o comando. Então, as suas ações, as suas atitudes, vai ser a partir daquilo que você é, não daquilo que você se identificava ser. Uhum. Perfeito, concordo. Aqui, nesse plano terreno. Agora, É, como o irmão Arlindo mesmo falou, se falando de espiritual, já está tudo pronto. Eu acho que entendi. Ó, porque, assim, eu, né, hoje, vendo a visão assim, eu olho para as pessoas, né, aqui na Terra, aqui, eu penso assim, nossa, gente, se a pessoa pensasse... É tão fácil a pessoa, tipo assim,
pensar nessa eternidade é tão fácil, mas eu vejo que a pessoa ali tem uma dificuldade absurda, absurda, absurda de ter o entendimento de, tipo assim, por mais que você explique para ela, desenhe para ela como que é, a pessoa ainda assim não entende. Então, assim, para mim, o despertar, assim, olhando do espiritual para o humano, é assim, nossa, é tão fácil. Agora, assim, olhando humanidade para espiritual, parece que é uma distância gigantesca. Gigantesca. Então, para mim, a maior dificuldade é a humanidade, você assumir a humanidade para entender o espiritual, sendo que, na verdade, tem que ser ao contrário, né? O espiritual entender a humanidade. Entendi, irmão Bruno. É o que eu disse para os irmãos, é um assunto bem difícil para a maioria das pessoas, justamente por quê? Porque elas não têm essa experiência de estar lidando com o segundo ambiente, né, irmãos? A gente tem que falar a verdade, tem que rasgar o verbo mesmo, a gente tem que falar a verdade. Porque quando você consegue acessar o segundo ambiente, que é o ambiente celestial, aí você começa a ter uma visão de lá para cá. E é isso que faz a diferença, porque a maioria das pessoas só tem visão daqui para lá. Então o desejo delas é ir daqui para o céu, entendeu? Só que quando vem o despertar aí, ou vem o entendimento, o que acontece? Nós entendemos que a nossa origem ela é em Deus. Nós somos seres espirituais, prontos, formatados para revelar o que nós somos. E esse é o propósito. Deus não fez o homem para que o homem viesse para a terra, para o homem tentar ser aquilo que ele nunca foi, irmãos. Não é para isso. Isso aí é uma experiência terrena, uma experiência humana. É uma pessoa que de fato se desviou do seu propósito. Então o homem briga para ser o que ele não é. Então, o homem é bandido? Não, mas ele tem que lutar para ser bandido. É uma luta, viu, irmãos, para ser bandido. Porque ele tem que lutar contra aquilo que ele de fato é. O homem briga para poder passar os outros para trás. O homem briga para ter melhor lugar no céu em detrimento aos seus irmãos, não importa que seja da mesma família, cada um quer um lugarzinho melhor. Isso aí é uma luta. Por quê? Porque isso aqui foge da sua essência. Isso foge da realidade. Mas é o que as pessoas vivem. As pessoas, elas procuram sempre o caminho curto para a sua própria satisfação. Quantas vezes você está entre família, conversando entre amigos, e as pessoas viram para você e falam assim, olha, você precisa pensar mais em você. Você fica pensando nos outros aí, você não vai ganhar nada com isso. Tudo que você faz é pela sua família, pelos seus, pelos amigos, aí você não está ganhando nada com isso, só está indo para trás. Você precisa sempre pensar mais em você. Você precisa começar a ganhar a sua vida. É isso que as pessoas falam, irmãos. Por quê? Porque isso está entranhado no ego do homem. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, pessoal, você está pensando muito em você, para de pensar em você, começa a pensar nos outros. Difícil você vai ver isso acontecer. Porque esse é um caminho celestial para a humanidade. Aquilo que o irmão Bruno está dizendo. Agora, o caminho da humanidade para o celestial é você precisa pensar mais em você. Você precisa ser mais egoísta do que você já é. Essa é a palavra que você vai escutar aí do próprio ego querendo se exaltar, se colocar aí presente, né, no seu viver. Mas o que de fato conheceu o Filho de Deus, ele veio aqui com o propósito de fazer o quê? De revelar que ele é um ser pronto, ele é um ser que está na eternidade. Então, o Filho de Deus, ele não precisa ser salvo, ele não precisa ser visto, ele não precisa ser aplaudido, ele não precisa ser reconhecido, ele não precisa de elogio, ele não precisa ser amado. O Filho de Deus, ele não precisa ser benquisto, ele não precisa
tudo que ele faz, ele não precisa nada de reconhecimento. Ai, eu faço tanta coisa para as pessoas, ninguém nunca pelo menos disse obrigado. O Filho de Deus não precisa de obrigado de ninguém, ele não precisa de abraço de ninguém. Por quê? Porque ele já se entendeu, ele é completo, irmão. Para ele não falta nada. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Você precisa compreender que você é tão completo que você não tem falta de coisa alguma. Quando ele fala de falta de coisa alguma, é falta de nada mesmo. É de nada mesmo. Mas, irmão Arlindo, eu preciso de um calor humano. Não, você não, quem precisa é o seu ego. Você não precisa disso. Eu preciso ser reconhecido naquilo que eu tô. Eu faço as coisas para as pessoas, ninguém nem fala obrigado, irmão Arlindo, para mim. Quem precisa desse obrigado é a pessoa sua, na sua essência, ou é o seu ego que precisa do obrigado? É o seu ego. Mas se nós entendêssemos isso, irmãos, meu Pai amado, o mundo viveria essa transformação, que alguns já tiveram essa transformação, mas a maioria, mesmo estando dentro de igreja, falando de Deus, lendo a Bíblia, eles não compreenderam isso. Para muitos, escuta o que eu vou falar para vocês aqui, para muitos, o amor de Deus, ele traz para ela vantagem. Traz para ela alguma vantagem de algum modo. Se o amor estiver te trazendo algum lucro, alguma vantagem, ele não é o amor de Deus. Porque o amor não te traz vantagem alguma. Você não ama porque isso é vantajoso para você. Pelo contrário, irmão, se for olhar pela carne humana, o amor para nós é um tremendo de um prejuízo. Porque eu tenho que me doar. Entendeu? O meu ego não gosta do amor. O amor ágape para o meu ego, ele é o pior confronto que existe para o meu ego e para o meu espírito, é o amor ágape. Essa é a pior das piores de todas as condições da expressão de Deus. Por quê? Eu vou falar para você, olha, se você olha para o amor, que Deus ele é amor, e fala assim, olha, Deus ele não busca os seus próprios interesses. Deus não busca os seus interesses. Como assim, irmão Arlindo? Deus ele não quer que os filhos dele se salvem? Não. Por que Deus não quer que os filhos dele se salvem? Porque Deus ele já amou os filhos e já criou os filhos salvos. Mas Deus não quer que eu tenha uma vida melhor? Não, Ele quer que você revele o melhor da sua vida. Não que você tenha uma vida melhor, porque vida melhor do que a que Ele te deu, você jamais terá por si só. Não tem como. Você não tem como melhorar o que já é perfeito. Como você vai melhorar o que já é perfeito? Ah, mas eu não estou vivendo a vida perfeita, porque você ainda não enxergou a vida perfeita que você tem. Você ainda não enxergou. Aí o irmão entrou numa parte. Quando o irmão diz assim, que o amor, que a gente não deve pensar em nós mesmos, a gente precisa esclarecer o que isso significa. Que a gente não O deve que o pensar. irmão diz sobre isso? Quando o irmão diz assim, você tem que pensar em si mesmo. Quando o irmão disse isso, o que o irmão está querendo dizer com isso? O que fala isso para você, que você tem que dar atenção a você mesmo, em detrimento aos outros, não é o amor, isso é o ego. O amor, ele jamais prioriza a própria pessoa. Ele não prioriza. Deus não se priorizou diante de tudo que ele criou, porque ele amou. Então, se eu amo, quem vem em primeiro lugar? Que é o amor? O amor, ela isso aí você vai ver no capítulo 13, assim, a melhor expressão disso aqui você vai ver no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Isso aqui é basicamente Outra o que coisa, fala o do que é irmão o falou amor. que amor é doação. O que é doação? É entregar a si mesmo. É você, Sim. por exemplo, na criação do mundo. O cordeiro ele foi morto antes do mundo Não, ser eu criado. tô falando isso porque muitas pessoas vão ouvir e aí muitos vão pensar assim, calma aí, o que é uma doação? É, Amor tem limite?
Não tem O limite. irmão tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. São coisas Porque eu que, penso assim, pra ó, gente eu penso explicar, assim, eu concordo com o que o irmão disse, mas muitas vezes, eu pelo menos penso assim, que muitas vezes você precisa respeitar o processo da outra pessoa. Muitas muitas vezes, vezes não, eu acho que você sempre, né, irmã? Sempre você. sempre. Não Por é muitas quê? vezes, não, todas as vezes. Porque às vezes não. Se você interferir no processo do outro, você vai estar impedindo que ele cresça. Isso para mim não é doação. O irmão está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tô querendo, Então tô você, entendendo. você respeitar, eu pelo menos acredito assim, que a gente só dá aquilo que tem. Se Sim, você não você pode estar. é genuíno naquilo que você faz, você não vai esperar nada em troca. Exato, aí sim. Ser genuíno naquilo que você faz. Agora, se você faz algo para ter algo em troca, isso já é barganha. Então, na minha opinião, amor também é você observar a situação e saber a hora que você tem que ficar na sua. É você respeitar os seus limites também. Não sei se o irmão está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tô Porque entendendo você sim. respeitando os seus limites, você está dando oportunidade para outra pessoa crescer, evoluir. Eu, pelo menos, vejo assim. Porque, Certo. assim, muitas pessoas entendem o amor como, assim, você sempre se doar, sempre. Ai, eu não estou achando a palavra exata. Eu não estou conseguindo encontrar as palavras, mas o amor é um transbordo. Você não tem como você dar algo para uma pessoa se você, entre aspas, pensa que não tem. Esse transbordo só acontece quando você entende que você é completo. Você estando nessa plenitude, e isso transborda assim, genuinamente, sem esforço algum. E esse transbordo, na minha opinião, inclui também você olhar a situação, analisar e permitir que o teu irmão cresça. Você sempre está acudindo a alguém, e isso não, muitas vezes, no meu modo de ver, não é amor. Por quê? Porque você não está permitindo que a outra pessoa assuma a responsabilidade da vida dela, porque a vida das pessoas são responsabilidade de cada um. Tô entendendo sua posição, sim, irmã. Eu, pelo menos, entendo assim, né? Sei lá. Uhum. Certo. Muito bom seu modo de entender. Bom também. Irmão Bruno quer falar, irmão Bruno? Irmão Arlindo, agora assim, no meu entender, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, assim, para explicar. O amor de Deus é uma coisa que nós, seres humanos, até eu mesmo, assim, né, tipo assim, não tenho todo o entendimento do mundo, né, mas na hora que eu olho para Deus, eu, eu tenho a convicção, é quase como se fosse uma certeza, de que a gente, seja em qualquer tempo aqui na Terra, a gente não vai compreender na totalidade o amor de Deus. Porque a gente olha para Deus, a gente quer comparar o nosso amor é, sentimental e falar que o amor de Deus é a mesma coisa. E não é. O amor de Deus, ele não tem, tipo, é como se não tem sentimento. É uma coisa que sempre existiu, entendeu? E sempre existirá, né? No Sim. finito. Porque uma coisa, vamos supor assim, vou colocar uma situação entre aspas aqui, né?
Não estou falando que a pessoa tem que compreender de imediato, entendeu? Porque como várias pessoas vão assistir, então assim, eu não estou obrigando ninguém a entender isso, né? Mas se a gente parar para pensar, a pessoa chegou, matou sua filha. Que sentimento que a gente vai ter para com esta pessoa aqui nessa terra? De amor? Não. Seria hipócrita se fosse isso, Aham. entendeu? Agora, e Deus? Você vai olhar, você vai falar assim, Deus é justiça. Aí entra essa questão, entendeu? Das pessoas falarem. Aí eu entro falando assim, mas é filho. Você tá entendendo? As pessoas não estão preparadas para entender isso. Não estão, não estão, não estão. O sentimento Eu para com concordo aquela contigo, irmão. pessoa vai ser sempre aquele negócio de acolhimento, de abraçar e de continuar amando ela da mesma forma, sem tirar uma vírgula, a mesma forma que Deus ama você. Entendeu? E as pessoas não. A gente aqui, pelo menos, a gente pensa nisso, né? Mas só Hum. que compreender na totalidade não tem condição. É além da capacidade, né, da mente humana. Sei, é além da capacidade. Não tem como. Concordo contigo. Então, mas aí no caso que os dois irmãos falaram aí, a Viviane e o Bruno, por exemplo, a nossa base aqui, irmãos, é a vida de Jesus. A vida de Jesus, ela é a nossa base de revelação. É lógico que a gente tem aqui depois os apóstolos com suas cartas, que são também extraordinários, né? Mas a vida de Jesus, ela é essa expressão de Deus mais assim, é exatamente aquilo que Deus é. Mas é aceitável, né? A expressão da pessoa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, o amor demonstrado por Jesus, ele tem que ser observado por nós. A forma com que ele fazia. Jesus tinha situações em que ele repreendia, tinha situações em que ele aceitava, tinha situações em que ele ensinava e tinha situações em que ele deixava acontecer. Então são essas formas que o amor trabalha, tá? O amor ele não é de uma forma única de trabalhar. Às vezes, para que você possa expressar o amor, você tem que se afastar da pessoa. E às vezes, para expressar o amor, você tem que juntar a pessoa, está do lado dela ali. É o que a irmã Viviane estava dizendo. Então, são formas de expressar o amor. E a condição de conhecer o amor, irmãos, ela é primordial. A gente precisa conhecer o amor. Se nós não conhecermos o amor, aquele que é o amor de Deus mesmo, nós vamos ficar muito deficitários no dia a dia, na nossa vida, naquilo que é a expressão exata de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para nós. Uma das coisas primordiais, uma delas é você conhecer o que é o amor. E eu disse para os irmãos que no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo aqui escrevendo, ele nos dá mais ou menos aqui um parecer básico aqui para que a gente possa pelo menos ter noção do que é o amor. Pelo menos ter noção a partir daqui. E é isso aqui que nos norteia para que nós possamos conhecer o que é amor. Às vezes você pensa que sabe o que é o amor, e às vezes você fala assim, eu vivo pelo amor, mas na hora que você se depara mesmo com aquilo que é o amor, você vai ver, poxa vida, eu estou errado nisso. O amor busca seus próprios interesses? Você ama para ter alguma coisa a favor seu? Não. Por exemplo, a pessoa se converteu e agora ela decidiu que ela precisa amar para conquistar um galardão na outra vida. Isso aqui está mostrando que você tem os seus próprios interesses, irmãos. Entendeu? Isso aqui é uma atitude de que tem seus próprios interesses. Eu vou amar para ganhar. Aí o apóstolo, ele começa dizendo no versículo 4 aqui o seguinte, ó, o amor, ele é sofredor. Então, o amor me faz feliz? Não, o amor me faz sofrer.
A verdade é essa, tá, irmãos? O amor, ele massacra a minha carne. O amor, ele esmaga a minha carne, minha carnalidade, minha humanidade, o meu ego, ele é esmagado pelo amor. Então o amor não me traz proveito nenhum. Por quê? A primeira coisa que o amor faz é me fazer sofrer. Eu sofro em mim mesmo porque eu amo, e eu sofro por causa dos outros que não entendem o amor. Eu sofro de qualquer maneira, eu sofro. Eu sofro demais quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo por não conhecer o amor. Então, quando nós falamos, pegamos a primeira parte do versículo 4, você pode estudar isso aqui um ano, irmãos. O amor é sofredor. Porque você tem que acompanhar isso dos dois lados, que eu disse para os irmãos. Do lado cristão e do lado anticristo. Mas o amor só me faz o quê? Sofrer. Aí ele continua a parte B do versículo, fala assim, o amor é benigno, mas ele é benigno para mim ou ele é benigno para os outros? Ele é benigno para os outros, porque para mim ele me faz sofrer. O amor ele só favorece o outro, ele não me favorece. E aí? Como é que começa o versículo já dando na nossa carne pancadas, irmão. É a pessoa que realmente olha para o evangelho e fala, isso aqui não dá para mim, entendeu? Eu não consigo ser assim, isso aqui para mim não serve. Evangelho para mim não serve, porque eu não suporto o evangelho de Jesus Cristo. Agora, o evangelho da igreja, o evangelho da religião, tudo bem, mas o evangelho de Jesus é insuportável para a nossa carne. É um espelho colocado diante daquilo que nós somos. Esse é o evangelho de Cristo. Então, o amor ele só me traz sofrimento, ele é só bom para os outros. Para mim, ele não me traz benefício nenhum. E aí, como é que fica isso? Só essa primeira partinha do versículo, tá, irmãos? Isso aqui daria para a gente discutir um ano, tô falando para vocês verdade. Todo domingo. Para começar a falar a respeito do amor. Porque a gente não tem noção do que é o amor, irmãos. A gente pensa que sabe, mas a gente não tem noção do que é o amor. O amor é sofredor. Você aceita o amor de Deus? Você lembra que a Donata falava para nós, irmão, eu tinha o maior medo de receber o dom do amor. Olha, eu pedia para Deus não me dar o dom do amor. A Donata fala isso, é que ela não está aqui agora, senão ela falaria para vocês. Porque o amor é sofredor. O amor me traz sofrimento. Se eu não for afligido por amor, o amor, o Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse, o amor de Deus me constrange. Você sabe o que é isso? Se o amor não te constrange, irmão, é porque você ainda não se deparou com o amor, entendeu? Se o amor não te faz sofredor, é porque você ainda não se deparou com o amor. Se o amor for para te trazer benefício, é porque você ainda não se deparou com o amor. Porque ele é benigno para os outros, para nós não. Para nós, enquanto carne, enquanto matéria, enquanto coração e ego, ele é uma coisa que me faz sofrer. Então, a gente precisaria de muito tempo para estudar o que é o amor, para estudar o que é a eternidade. A gente precisa de muito tempo, não é assim rapidinho, não. Pode falar, Viviane. Meu Arlindo, o amor é algo que eu tenho que adquirir ou é algo que eu sou? É o que você é. Você não adquire amor. Então, a partir do momento que eu entendo isso, ele não pode ser sofrimento, concorda? Mas Porque ele se é, é algo natural, mas ele é sofrimento. Ele é sofrimento. Isso aqui não tem como tirar isso aqui. Porque o amor, o que eu sou faz a minha carne ser arrebentada, irmã. Não tem jeito isso aqui. O que eu sou de fato destrói o meu ego, destrói o meu eu, destrói a minha carnalidade, destrói as minhas. Tem um filminho que passa que eu e o Valdeci, a gente assiste algumas vezes, que ele está no canal lá. Ele falou, por exemplo, o apóstolo Paulo, no filme do Paulo lá, ele olha para aquele soldado lá, aquele chefe de soldado, ele fala assim: não é uma coisa que você escolhe. Diante de Cristo você é destruído. Isso é uma grande realidade, irmãos. Se eu for para a presença de Cristo e eu não for arrebentado, destruído, é porque eu não fui. sim, mas essa destruição é da identificação daquilo que nós não somos, certo?
é da identificação do ego, da carne. Exato, daquilo que Nós eu não não somos sou. ego, nós não somos carne. Entendeu? É na Então, desconstrução daquilo que nós não somos. exato. É por isso que me faz sofrer. Então, ele está falando isso aqui, ó, humanidade. Ele não está falando com os seres espirituais, tá, irmãos? Ele não está falando isso para o homem espiritual. O homem espiritual, ele não sofre o amor. Mas o homem carnal, o homem criado, o homem natureza humana, ele é arrebentado pelo amor. Ele não consegue olhar para o amor e falar assim, olha, isso aqui me faz bem. Porque não faz. Não faz bem para a minha carne. O amor de Deus não é bom para o evangélico, não é bom para o cristão, ele é bom só para o Filho de Deus. Por resto, ele não é bom. Só o Filho de Deus, que é a sua essência real, ele sabe o que é viver o amor. Ele entende o que é viver o amor e para ele isso é normal. É por isso que eu disse para você, ó, nós não precisamos ser amados. Não vai falar isso para quem ainda não conhece o que de fato é o amor. Quem ama precisa ser amado, irmãos, para ele amar? Não. Mas o amor que o mundo conhece o amor do outro é apenas a retribuição que eu dou a ele. Então, se eu amo o Serginho me ama. Mas se eu odeio o Serginho, se eu não faço nada para o Serginho, provavelmente, muito provável que o Serginho não vai me amar. O irmão Bruno colocou aqui a condição, aqui, ó, se você ama, né, diz que ama alguém que te prejudicou muito, te fez muito mal, e na hora que ele te prejudicou muito, a sua carne fala para você que tem que revidar, tem que fazer alguma coisa, fala. A carne fala. Por quê? Porque ela está sofrendo contra o amor que está implantado no teu coração. O amor fala para você amar, mas a carne não quer que você ama. Então ela te arrebenta, ela te faz sofrer. O amor é algo contrário à humanidade. Não sei se está ficando claro para vocês. Não, eu estou entendendo o que o irmão está querendo dizer, que o amor, ele traz o sofrimento, porque você, sendo o amor, você não entende que você é. Então, você põe condições para amar. O sofrimento é isso, você sendo, você age como se você não fosse aquilo. Essa desconstrução traz o sofrimento. Quando Jesus estava aqui na carne, né, irmãos, ele vai para fazer a sua última caminhada, o seu último trajeto para a cruz. Ele está entrando em Jerusalém, e ele dá muitas instruções para aqueles que viviam com ele. E aqueles que viviam com Jesus, eles eram muito imaturos ainda, estava tudo começando, era muito incerto as coisas, né? E Jesus, sendo esse amor que ele estava expressando isso, estava revelando isso de fato, os que andavam com ele, os mais íntimos dele, não compreendiam o que Jesus estava fazendo. Como que pode, pois, esse homem, sendo ele filho de Deus, ele sendo todo poderoso, ele ser afrontado desse jeito e não revidar? Porque se Jesus ele revidasse, ele poderia revidar, não poderia? Por exemplo, na conversa de Jesus com Satanás lá no deserto. O Satanás era a carne de Jesus, era o ego dele. Tá? O Satanás dizia para ele, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães e mata a sua fome. Mostra que você se ama como filho de Deus. E Jesus fez o que para ele? Não só de pão vive o homem, mas o homem vive daquilo que sai da boca de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. É disso que o homem vive. É dessa forma que nós precisamos viver. Então, compreender essas coisas, irmãos, de fato, elas não são interessantes para os religiosos aí que querem morar no céu, que querem galardão, que querem uma vida boa, numa cidadezinha de ouro. Não, isso aqui não é bom para essas pessoas. Porque quando eles se deparam com a verdade e vai ver que não tem nada disso, isso destrói eles. Quando eu falo para os irmãos que o galardão é aqui agora, é isso aqui que eu estou dizendo, irmãos. É isso aqui que eu estou dizendo. Não tem nada para o futuro, tudo é para a eternidade, não é nada para o futuro. Tudo é eterno. Você já é essa pessoa pronta. Nós somos essa pessoa pronta, mas nós não nos vemos essa pessoa pronta. Nós achamos que nós devemos nos aprontar para as coisas.
né? Então, muitas vezes, nós não estamos no ponto em que nós deveríamos estar diante de Deus. Nós estamos sempre em déficit, sempre longe, sempre afastado daquilo que é a realidade. Então, se nós formos estudar sobre o amor, a gente pode pegar aqui dias para que a gente possa estudar sobre o amor. A gente vai ler esse capítulo aqui e nós vamos derrubar, irmãos, muitas coisas que nós achávamos que nós éramos e sabíamos que seria dessa forma, só que você vai ver que não é disso que se trata. Muitas vezes você vai se deparar com situações que você vai falar assim, poxa, nunca entendi dessa forma, nunca foi assim, mas é a realidade. Então, o amor é sofredor. Isso eu estou dizendo para o homem, para qualquer homem humano, terreno, carnal, que tem um ego inflado, que o ego dita as regras, que isso é 99,9% da população. Quem dita as regras é o certo e o errado, é o ego. Para essa pessoa, o amor arrebenta ele, quebra ele, faz ele sofrer o tempo todo. É sofredor. Agora, para aqueles que se entenderam já prontos, irmão, está vivendo como filho de Deus, o amor para ele não traz para ele benefício algum, porque é o que ele já é, não vai melhorar ele em nada. Não vai dar para ele galardão no céu, não vai dar morada no céu, não vai dar nada para ele, porque ele já tem tudo aqui e agora. Isso é para quem entende, tá, irmão? Para quem compreendeu. Para quem não entendeu ainda, a gente não tem problema nenhum, a gente fica tranquilo quanto a isso, porque esse entendimento não chegou para todos ainda, mas vai chegar. Esse é o propósito de Deus. Então Jesus não estava preocupado com nada. Nada. Hoje eu estarei com o Pai, ele falou. Hoje eu estarei com o Pai. Mas você vai estar onde? Eu estarei com o Pai, do lado dele. Né? Estarei com o Pai. Mas lá você vai ser o quê lá? Você vai ser o rei, vai continuar sendo... Não, eu estarei com Deus. Eu e Deus somos um só. Eu não sou um e Deus é outro, não. Eu e o Pai somos um. Vocês e o Pai também são um. Vocês não são separados do Pai. Então não adianta você achar que lá você vai ser separado de Deus. Pelo contrário, você está separado aqui fisicamente de Deus agora. Mas na morte você se junta a Ele de novo. Então acabou. Não tem esse negócio de ter um Deus que está separado de mim na morte. Não, na morte eu me junto a Ele novamente. Eu volto para Ele. É isso que a gente precisa compreender. Mas amém, os irmãos estão livres para falar aí agora, esses 15 minutos que nos restam. Não falo mais nada, só ouço agora. Fala, Cândido, você veio no encontro hoje, você está livre para falar. O que você me fala de tudo isso? Concordo em número e gênero, tudo. O amor é o que mais faz a gente sofrer, sim. Isso aí eu concordo. Eu falei já desde o início lá do estudo, quando começou, que viver da árvore da vida, a gente sofre muito. E, como a gente entende o orgânico, a gente gostaria que todos também conhecessem e vivessem essa realidade, né? Então, desde o início eu já falei que a gente sofre muito, pô. O amor faz a gente sofrer bastante. Esse amor, quando a gente entende esse amor, que é o amor transformador, o amor perdoador, quando você entende que você tem que perdoar, amar a pessoa, independente do que ela faz, do que ela é, como ela vive, é sofrimento, sim, para a gente, porque a gente gostaria que todo mundo entendesse igual a gente está entendendo, e a gente sofre nesse sentido, né, irmãos? Da pessoa não estar entendendo o que é o verdadeiro amor. Então, eu vejo o sofrimento do amor nesse sentido aí. Não que é ruim de você amar, imagina, isso não é sofrimento assim, entre aspas, falar, estou sentindo, estou sofrendo na carne. Mas no entendimento da gente, a gente sofre porque a pessoa não está entendendo o que é o verdadeiro amor. Então, é nesse sentido que eu entendo que o amor é sofrimento, né, Arlindo? Sim. Porque como a gente ama, a gente não visa lucro nem nada, que nem a irmã Viviane falou ali, como que ela falou? Você ensina a pessoa, você ajuda a pessoa, e a pessoa... isso não quer dizer que você ama a pessoa de verdade.
Você está ajudando, está ensinando a pessoa, mas não carregar aquela pessoa nas costas. Como antigamente a gente ouvia falar, né? Você tem que carregar o irmão nas costas. Eu acho que não é por aí o amor, não. O amor é você ajudar, você ensinar, você demonstrar para a pessoa que ela é um filho de Deus igual você. Eu acho que esse é o verdadeiro amor, né? E é onde a gente sofre porque a pessoa não aceita, não entende isso daí. Acha que não, que ele é pecador, que ele é coitadinho, que Deus tem que fazer para ele. Eu acho que o sofrimento do amor é nesse sentido. No meu entendimento, irmão. Eu não vejo o amor como sofrimento. Não hoje mais. Eu já vi o amor como sofrimento. Hoje eu já não entendo mais assim. Se eu fosse resumir a palavra amor, eu resumiria na palavra aceitação. A partir do momento que eu entendi que cada um é o que é naquele momento, que tem o seu processo, eu aceitei a pessoa como ela é. Eu não, sinceramente, assim, eu entendo assim, eu super compreendo o que os irmãos disse, mas hoje eu, com a visão que eu tenho hoje, eu entendo o amor como leveza, eu não vejo como sofrimento. Antes, para mim, era sofrimento, porque eu queria que a pessoa fosse da maneira que eu achava que ela deveria, que eu entendia que ela deveria ser. Entendeu? Hoje não. Hoje eu entendo que a pessoa ela está na consciência ou na inconsciência que ela está naquele momento e naquele momento ela dá aquilo que ela tem, é aquilo que ela tem. E diante daquilo que ela tem, eu aceito ela do jeito que ela é. E assim, hoje eu vejo o amor como leve, porque eu sei que em algum momento todos vão chegar a esse entendimento. Então eu vejo o amor como leveza. Eu hoje vejo assim. Então, se eu for resumir o amor hoje para mim, é aceitar todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações da maneira que elas estão naquele momento. É assim que eu vejo. Amém, irmã. Muito bom sua colocação. Irmão Bruno? Eu entendo que para gente que vive na eternidade, nós que temos o entendimento da eternidade, a gente não sofre com o amor, porque a gente entende ele, certo? Agora, já a pessoa que vive humanidade, ela vai estar sofrendo todo santo dia, toda hora. Porque eu falo, se a gente parar para pensar no, nesse sofrimento que o Arlindo. Acho que é 1 Coríntios, né, Arlindo? 1 Coríntios. Isso. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que enquanto tiver um irmão nosso sem o entender a eternidade, é um sofrimento para nós. A gente nunca vai amar a pessoa. Aliás, a gente nunca vai concordar, viver 100% em paz, né? Até porque o Arlindo já falamos várias vezes, né? Existe uma balança, né? Imagine se o mundo, vamos supor, fosse 100% luz, né? Precisaria Deus ter morrido por nós? Não. Não. Imagine agora se fosse 100% trevas. Então, tem sempre a balança, 50-50. Essa balança não vai 1 centímetro para cima e nem 1 centímetro para baixo. Ela sempre vai manter a mesma posição de 50-50. Então, se você parar para entender, o sofrimento, esse amor, né, que fala que você sofre, sempre vai ter uma pessoa necessitando de entendimento. E enquanto essa pessoa não adquirir o conhecimento da eternidade, a gente vai sofrer. Então é uma coisa de um amor eterno que
com o sofrimento, porque sempre vai ter uma pessoa sem o quê? Sem o entendimento da eternidade. Posso estar errado nesse de estar explicando assim, Erlindo? Não, isso vai acontecer mesmo, isso é fato, né, irmão? Porque também vai de gerações e gerações, entendeu? Então eu penso assim, como a balança, né? 50% sem entendimento e 50% com entendimento, então sempre vai ter aquela pessoa faltando. E devido àquela pessoa estar faltando o entendimento da eternidade, é um sofrimento para nós, que entendemos. Acho que é basicamente isso que o irmão Valdecir estava dizendo mesmo. Olha, quantas vezes ele olha para o mundo e vê esse sofrimento, ele sofre também. É porque o amor nos faz sofrer. O amor, ele nos faz sofredor. Jesus, ele sofreu demais. Por que Jesus chorou no túmulo de Lázaro, irmãos? Porque Lázaro estava morto? Já falamos a respeito disso. Por que Jesus chorou? Por falta do conhecimento do povo que estava do lado dele ali, né? Ele chorou porque ele estava sofrendo por amar aquele que não entendia. Ele sofria por amor também. Né? E ainda vendo tudo que ele estava fazendo, né? Exatamente. O povo não estava entendendo, não estava compreendendo. Ele não chorou porque o Lázaro estava. Porque muita gente acha que ele chorou porque o Lázaro estava morto. Mas ele tinha ido lá justamente para ressuscitar o Lázaro, não era? Então ele não chorou porque o Lázaro estava morto. E quantas vezes também é dito que Jesus ele se compadeceu da humanidade, né? Por causa disso, o amor ele é sofredor, irmãos. Ele é sofredor, não tem jeito. O amor Muito, ele rebenta a nossa carnalidade. e muito. Sem falar, né, sem falar que a gente entra e sai, como é que fala, do inferno toda hora, todo momento, para resgatar um. Então a gente também vai estar sempre o quê? Sofrendo. É muito, é muito fácil entender que o amor faz a gente sofrer. É sofrimento, porque imagina naqueles tempos lá, eu queria matar Barrabás e salvar Jesus. Finaliza a TV. Olha só. Meu Deus do céu, meu. É verdade. Isso foi top. Eu queria matar Barrabás e salvar Jesus. Mas a maioria quer, viu, irmão? A maioria você pode ter certeza que quer isso aí mesmo. Mas, irmão, veja bem, a gente fala muito do entendimento, mas o correto não seria conhecimento? Conhecimento. Conhecimento, irmão. O correto é Eu vejo conhecimento. muito na Bíblia, acho que essa palavra entendimento eu não vejo, não. Eu vejo mais é conhecimento. É conhecimento. E conhecereis a verdade. Não é entendereis a verdade, é conhecereis a verdade, porque as pessoas estão entendendo. O dia que ela passar a conhecer vai ser diferente, irmão. A coisa vai mudar quando eles passarem a conhecer. Eu muitas vezes não entendo Deus de maneira nenhuma. Eu acho que é até insano. Eu não entendo Deus, mas eu conheço quem ele é. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust